sem imagens, por motivos outros. Agora, eu fiquei até pensando, eu vou fazer uma... Na minha dissertação, eu trabalhei com o imaginário urbano. E num momento X, fui fazer uma apresentação, não levei imagens, era intencional. E reclamaram que não tinha levado imagens. Eu falei, mas é isso, o imaginário do Rio, você tem várias imagens na cabeça. Então, eu queria trabalhar com isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, como privilegiar uma ou outra imagem? A gente tem várias imagens, muito difícil, devia saber disso, escolher quais imagens que a gente ia colocar no dossiê. Porque todas são, evidente que todas são muito importantes, mas quais que retratariam melhor as coisas, ilustrariam melhor o que a gente estava querendo trazer e tal. Então, no fundo, o que eu acho interessante é que consultem o arquivo. Tem um álbum da Avenida Presidente Vargas enorme, que é muito interessante, tem toda a obra, enfim, e a capa vem daí. A capa da avenida é exatamente isso. Eu acho muito simbólico, comprem, porque são as pessoas que fazem a avenida. Mais uma das imagens que a gente tem é isso, são os trabalhadores fazendo a avenida. E eu acho bastante interessante você pensar que como é que pode esses trabalhadores estarem fazendo a avenida de lugares que estão sendo tirados também, né? Então, assim, tem várias imagens, tanto que dizem respeito aos edifícios, que você pode acompanhar as diversas linguagens. Tem a demolição da São Pedro dos Clédios, que é bastante simbólica. Tem uma que a gente vê o torreão de uma igreja, que a gente até achava que fosse uma, Guilherme localizou pelo mapa que seria outra. Eu falei para a Dona Ruth, aliás, tem que agradecer imensamente a Dona Ruth. Então, pessoal. Exato. Não brinca. Para a tristeza de todos nós, porque era um catálogo vivo, assim, super gentil, enfim, que pena. Enfim, então, acho que é interessante essa busca ao arquivo, ao Pedro Presidente Vargas no arquivo, e outras avenidas, enfim, porque da mesma maneira que essas imagens despertaram várias reflexões na gente, é interessante que elas despertem em vocês também outras reflexões que possam virar outros artigos, enfim. É aquela história de uma imagem vale mil palavras. Então, eu queria a minha apresentação vai ser relativamente rápida. Ela introduz um pouco ela está todo aqui o texto, mas está todo no dossiê. Ela introduz ao da Priscila, que na realidade é uma introdução ao Presidente Vargas, porque ela vai falar de todas as avenidas que precedem a Avenida Presidente Vargas, ou seja, os projetos que não saíram do papel e a construção do pensamento urbanístico, né? Então, eu queria trazer um aspecto que eu destaco no meu texto, que é a questão das avenidas. O que é uma avenida? Né? Porque vias extensas, vias largas, existem desde sempre. Né? Você tem aquelas enormes vias, desde Roma, Via Áquila, o Sisto Quinto Apio, vias enormes e tal. Mas a avenida ela vai estar sempre associada, da modernidade para cá, século XVIII, final do XVIII, XIX para cá, a modernização da cidade, a introdução a um projeto que vai modernizar uma cidade. Então, assim, as ruas, elas vão sendo, como dizia o Le Corbusier, né? O Le Corbusier dizia, da rua reta, né? Que antes as ruas eram todas estreitas, tá? Você não precisa de um projeto muito grande para abrir uma rua, né? Você não até precisa, eu estou generalizando de uma maneira que não deveria. Mas a avenida é um projeto muito intencional, é um projeto de Estado, é um projeto o projeto urbano, a legislação urbana, ela é um projeto que o Estado tem para a cidade. É o que o Estado está dizendo, eu quero que a cidade seja assim. Então, as avenidas são isso, né? Então, assim, aqui a gente tem a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Rio Branco, não estou falando em ordem cronológica, a Avenida das Américas, a Avenida Suburbana, que era a antiga Estrada Real, enfim, a gente tem uma série de avenidas que vão concentrando
a história urbana do Rio de Janeiro, a Avenida Perimetral, que parte se foi agora, e que vão concentrando a história do Rio de Janeiro. E essa história, ela começa, as palavras, elas têm um peso muito grande nessa história. Eu me refiro aqui à avenida, sobretudo, com o enfoque da avenida como avenir, né? Em francês, avenir no sentido de que o que é futuro e é o que está para vir. Então, assim, essa associação, ela não está só na língua francesa, em russo também eu acho muito curioso. Uma das obras que eu acho fantásticas sobre a avenida é a do Gogol, que é a Avenida Nevsky, e que se chama Prospecta Nevsky. Ou seja, é perspectiva, é o que você pode ver, é o que não tem obstáculo da sua visão, alguma coisa nesse sentido. E ele vai dizer isso, né, como aquela avenida concentra, em 1835, como aquela avenida concentra toda a vida urbana que está ali. Tem uma viajante, que era até a avó do Gauguin, ela foi, a Flora Tristan, ela foi a Londres em 1840 e ela fica maravilhada com Londres em 1840. Mas o que maravilha ela? A iluminação. Ela falou, Londres tem vida à noite, as ruas são iluminadas, né? E se a gente pensar que o Barão de Mauá naquele momento estava em Londres, ele tinha todo negócio com os bancos ingleses e tal, né? Os ingleses eram os Estados Unidos da época. E é isso, ele traz a iluminação para cá, ele traz a iluminação, era gás. A fábrica de gás é uma fábrica de iluminar. Então, assim, então ele chega e planta aqui, pouco tempo depois, 2 décadas depois, já tinha fábrica de gás. A iluminação, que era uma canalização que ele traz desde o Maracanã, que ele já tinha implantado, chega até a Lapa, e essa pequena qual é o critério para ele escolher onde colocar a fábrica de gás, né? O critério era, as chatas, as balsas, precisavam chegar com o carvão da Inglaterra. E a língua de mar que tinha, que hoje em dia é francificada até aqui, você tinha uma língua de mar que podia chegar até aqui. Ele falou, é aqui. Aqui não, como era pântano, era mangue, não tinha muitos danos. Mas eu vou falar isso, mas eu vou colocar em questão um negócio, porque tem um desenho aqui, que tem aqui no arquivo, que mostra em 1790, 89 ou 90, que mostra, é um desenho mesmo, desenho assim, com uma pontezinha, mostra uma ocupação já aqui. Pode? Que virou uma... Na verdade, quem achou esse desenho foi o Maurício Abreu. Foi um dia muito emocionante porque você para mim, eu vim aqui há muitos anos atrás, achei e estão dizendo que o dossiê sumiu. E a gente entrou no depósito, e ele brincou comigo. A gente vamos dividir a nossa peça e vamos fazer um facsímile disso. Não deu tempo. Mas esse desenho virou um painel de azulejos. O pessoal da Laura Tades e tal, no puxadinho que a gente fez para presença rápida. Ai, que legal! Os mapas da região portuária, a Laura também fez, os meus mapas estão lá. Isso é muito legal. José Bonifácio. Então, o Maurício me lembra, na época ele tinha comentado, a gente ia até fazer um livro das caricaturas e tal, tinha achado isso. A Evolução Urbana, ele rodou em todos nós antes de virar livro. Todo mundo já era o facsímile, era o xerox mais disputado na época. Então, ele descobre isso e tem essa ocupação, tem remanescentes, mas são várias pontezinhas. Então, ou seja, não tinha uma estrutura muito consolidada, digamos assim. Não tinha estrutura. Então, ele escolhe aquele lugar porque também estava perto da área central. Era fundamental que estivesse perto da área central para poder trazer a canalização, né? Então ali é o lugar que ele escolhe, porque consegue chegar o carvão até ali. E com essa chegada, com essa implantação da fábrica de gás, começa todo o processo
1888, vai ter uma proposta de reurbanização da Avenida do Mangue, mas era a Avenida do Mangue. A gente fica com essa Avenida do Mangue, o Mangue está ali. E sempre teve um projeto, quer dizer, desde muito que teve o Mangue, de estender essa avenida até a Candelária, né? A Casa dos Meninos. E aí, ela nunca saindo. A GAS chegou, propôs mudar a central, depois chega a central, que também é Mauá, propôs mudar para o Auxílio, mas não acontece. E só vai acontecer quando elas vão contar. Eu estou pulando várias partes, porque Evelyn vai tratar muito mais disso e eu não vou ficar aqui. Eu estou construindo uma ideia de o que viabiliza, qual é a ideia. Fernanda vai tratar depois de como é que você viabiliza financeiramente acontecer essa avenida. Mas quando tem o Getúlio, a avenida tem uma imagem, depois eu até posso colocar. Eles vão retomar o AGAST, né, a Comissão do Plano da Cidade, e aí muda o discurso, porque passa a ser o plano diretor de 40 e é a avenida de penetração no coração do Rio de Janeiro. Então, o que eles estavam querendo era vir da Francisco Picard em direção à Candelária. Sempre foi isso, prolongamento em direção a Francisco Picard. Só que esse é o grande contraponto, porque ele diz que não, essa avenida, 10 de novembro, ela é rumo ao oeste, ou seja, ele vê a avenida e indica, está indicado no plano diretor, a seta indica da Candelária para cá, das Missões. Então, o discurso muda, a narrativa muda, o que vai viabilizar é uma outra narrativa, né? E, inclusive, quando vão demolir essa avenida, vão abrir a avenida, tem que demolir vários quarteirões, enfim, vão demolir a Igreja dos Clérigos, tem no decreto de tombamento e destombamento, porque em 41 o presidente destomba os tombados, né? Tem uma análise muito interessante, vale a pena consultar o dossiê da Igreja de São Pedro dos Clérigos, porque o Rodrigo Melo Franco chega a propor, fala assim, não tem necessidade de fazer esse traçado, a gente pode desviar, vir para Marechal Floriano e voltar. Isso, obviamente, obviamente, assim, porque já está pronto, né? Não foi aceito. Não é, obviamente, que não fizesse sentido, porque já está pronto, está ali. Mas ele chega a sugerir isso. Então, assim, a recuperação dessas ideias, eu acho muito importante, porque por que não se implanta? Porque, primeiro, que o governo era um governo autoritário, era um regime de exceção. A gente estava numa ditadura naquele momento. Então, assim, o que vale é o que eu quero, né? Então, a ideia só passaria se encaixasse no discurso da época. Então, aquele discurso de aproveitar o passado não era o discurso, né? Agora, o mais curioso é que depois, quando eles vão fazer a demolição, mas aí já mudou, porque nos anos 50, vão demolir o Morro de Santo Antônio, preserva o convento, preserva. Então muda, tem uma outra perspectiva. Nada é para sempre nesse sentido. As coisas podem mudar. Então, essa percepção da avenida como trazendo a modernidade é muito importante, porque a modernidade vai variar no tempo, né? As avenidas que a Priscila vai trazer, elas também são uma tentativa de trazer a modernidade naquele momento, num governo que era imperial. Então, assim, era outra concepção política, inclusive. Mas a avenida, ela vai se tornar, a Avenida Presidente Vargas, ela vai se tornar uma avenida de uma centralidade impressionante, a maior centralidade do Rio de Janeiro, a centralidade metropolitana. Não é porque ela se assemelha às avenidas Champs-Élysées e outras tantas, né? Na Luiz Gugel chega a fazer uma comparação entre as avenidas do mundo. Mas ela está muito mais próxima da Avenida Brasil, que Renato trouxe na tese dele de doutorado. Ela é muito mais um eixo viário. E é como eixo viário que ela se torna uma centralidade. Ou seja, o Boulevard
ele não acontece. Ele até, a gente tem fotos, tem aqui no arquivo, que mostram uma vida de... Se vocês olharem com carinho aqui, o mangue, você vai ver essas várias pontezinhas, aí vocês imaginam esse tudo florido, plantado, era um bulevar até. Mas as palmeiras, tudo, e virava para Francisco Vicari. Só que tem um desenho que é curioso do projeto, que mostram vários carros. Assim, tinham 3 carros andando assim muito rápido, sabe, colocar assim, risquinhos para mostrar que o carro está rápido. 2 carros numa pista, um carro na outra. Então, assim, essa perspectiva não aconteceu, porque todas as fotos que a gente tem da Avenida Presidente Vargas é lotada de carros, de ônibus, e os carros transbordando para os lotes lindeiros. Então, não houve um dimensionamento, de fato, do impacto que era o carro na vida cotidiana, né? E como eu poderia tomar aquele espaço. Então, assim, e tem uma outra coisa que é curiosa, é o seguinte, eu vou ver se eu coloco essas imagens no início da outra sessão, porque eu não consegui colocar aqui. Mas tem uma imagem que a gente tem um Atlas do IBGE, 67, que eles fazem um levantamento, eles pegam só um trecho, eles param no Campo de Santana, mas eles veem qual é o trecho que tem habitação, obviamente que é a Cruz Vermelha e os morros do lado de lá, e faz um mapa do valor da terra. Eu estou pedindo para eles procurarem. Essa semana, o Arquivo Nacional botou na página deles do Facebook um filminho mostrando a destruição da... Ah, que legal! Aí eu estou vendo, a gente que aí aparece a igreja dos prédios que eu nunca vi inteira. Isso. E eles destruindo a partir do... É lindo, assim. É lindo, sei qual é. Eu tentei colocar mas o MacMill não abria Só o feed, só o MacOut. Aí eu não consegui, mas tem um videozinho que tem essa coisa. Que é bem legal essa coisa, a gente não imagina isso, né?